Eu vou começar só agradecendo o convite e dizendo da minha alegria de estar aqui com vocês nessa casa, onde começa a minha trajetória, né, profissional pós-doutorado e tudo isso. Começa aqui, na verdade, como pesquisadora visitante e um pós-doc. E depois disso é que tem um concurso na Escola de Química que eu vou para lá, mas que nunca, então, perdi, né, meu contato nem minhas colaborações daqui, né, que me são muito caras. Como o meu colega Bicalho, né, o Dudu, o próprio Prado, o Felipe, todo mundo que eu estou vendo aqui. E vejo também bons alunos e colaboradores, né, de outras ocasiões. Eu fiz uma apresentação muito simples. O tema, até para a gente abrir para as perguntas, porque eu tenho voltado justamente a participar mais ativamente da discussão também lá. Então, desde o ano passado, eu voltei a ir para lá, a ver as discussões que acontecem na própria comissão ou com gente que está na comissão, e como é que essas coisas vão repercutir, como é que isso se coloca para todo mundo, na verdade. Então, eu montei alguns slides e aí a gente vai fazer uma coisa bem aberta, mas para ter uma conversa e para a gente pensar também, né, no que isso significa para a gente aqui no Brasil. Né? Então, como é que é o arcabouço, já que a palavra está na moda, né? Mas qual que é, então, o arcabouço da política climática e energética da Europa? Então, todas as políticas europeias, elas estão sob um guarda-chuva que se chama esse Fit for 55, né? Que é, então, por que o 55? É porque, se não reduzir nesse ritmo até 2030, não consegue atingir a neutralidade, né, pretendida de carbono até 2050, que é a meta climática cientificamente colocada como sendo a que não se deve ultrapassar, porque, né, além desse limite, na verdade, a gente não sabe viver ainda não, tá? Nem no modo de viver, né, como produzir, como consumir, como suportar, né, temperaturas de mais de 50 graus, sem ter eletricidade, a gente morre. Tá? Então, assim, a gente tem que se preparar e a gente tem que realmente encarar, né, essas transformações aí que estão acontecendo no nosso território, portanto, como a gente vai viver. Então, eles têm, e aí a mesma coisa para os Estados Unidos, né? Mesma coisa para a Suíça, mesma coisa para a Inglaterra, 2050 é neutralidade. Então, os países não fazem mais projeção, a gente trabalha agora com cenários, cada um 4 ou 5, mas a meta comum de todo mundo é chegar, né, no balanço zero em 2050. Então, isso, na verdade, a gente fica falando muito de política energética, mas isso é uma transformação de toda a sociedade e de toda a estrutura produtiva. Quando eu estou falando de mudar a minha base de recursos energéticos, eu estou falando de transformar tudo, na verdade. Né? Então, como é que isso vai se dar e por que a gente... na verdade, esse pacote, fazendo um parênteses, a Europa já vem, né, e talvez por isso eu nunca também deixei de seguir esse tema, porque isso já está na roda há 20 anos, né? Literalmente. Então, esse é o último, na verdade, é o último pacote, né, das regulamentações que foi feito em 2021 e que ainda não está realmente em exercício, mas deve estar saindo esse mês. Se espera, pelo menos até julho, isso está funcionando. Tá? Então, é isso que a gente está aqui, mais ou menos. E aí, então, dentro desse arcabouço, desse guarda-chuva, faz parte, então, atingir algumas metas intermediárias, né? Como justamente aumentar, e aqui é o mais desafiador de todos, né, um grande avanço em termos de eficiência energética. Tá? Esse aumento de 32% da participação, a discussão agora, quando for da aprovação, já se vai para 40% ou 45%. Tá? Agora, a gente não sabe, né, Bicalho, como é que a gente faz um sistema funcionar com tanta variabilidade, sendo que a gente não sabe ainda, né, o equilíbrio elétrico, né, das determinadas regiões. Porque a gente fala disso de modo geral, mas isso não está, né, de forma igualmente distribuída ao longo do território. Então, isso tem uma série, né, de desafios regionais e locais aí dentro. Então, é isso aqui que está sendo discutido agora. Então, teve uma pegadinha que eles quiseram... quando eu for mais para frente, talvez eu me lembre. Mas foi para justamente evitar de apertar umas metas em termos de aceleração de descarbonização, que eles aumentaram a meta de eficiência, que estavam dizendo que ia ser 9, e aí subiram a meta de eficiência, para poder baixar umas outras de consumo. E aí, nessa flexibilização aí dos objetivos, teve que jogar lá para cima também a participação das energias renováveis. Isso aqui é difícil, tá?
Então, é isso aqui que está colocado. Então, colocando aqui, e aí eu convido vocês depois a clicar no link, eu vou disponibilizar, que aí cada lugarzinho que você clicar, essa é a página da própria Europa em português. Não acho sempre a tradução muito legal, mas, enfim, está lá, né? Então, aqui tem, em cada um que você clicar, vai se abrir todas as medidas que tem para cada um. Tá? Não vou fazer isso aqui, que senão a gente ia ficar horas, né, discutindo cada medida de incentivo aqui. Mas, então, é isso. Isso é muito, muito além, né, de uma transição energética ou da reforma de um mercado elétrico. Né? Isso é muito mais severo o que está acontecendo aqui. Né? Quer dizer, uma expansão das energias renováveis implica numa adaptação do sistema elétrico para suportar essa maior participação. Eficiência energética é construção civil, é motor, é equipamento, é indústria, é isolação de todos os prédios, de tudo que é construído, seja prédio público, seja a residência mais vulnerável, seja a mansão do mais rico. Todo mundo isolado, com as melhores, né, de acordo com as melhores normas possíveis. Né? Combate total ao desmatamento, como é que a gente vai reflorestar, inclusive, sobretudo. Né? Aqui é a mudança do uso do solo, né, e as florestas. Então, a infraestrutura para combustíveis alternativos. E se a gente for abrindo isso, na verdade, é conversa, vocês vão ver que tem muita coisa que, né, tem overlappings, né, tem sinergias, e também tem coisas que se atrapalham, na verdade, que tem conflitos entre si, entre esses objetivos. Né? E o que eu quero também chamar bastante atenção, para no final a gente voltar, é esse mecanismo muito importante, que também está entrando em vigor, que é esse mecanismo, né, de precificação de carbono. Né? Isso é uma taxa de importação sobre o carbono. Então, a gente vai assistir a uma série de medidas. Né? A gente vai fazer um acordo tarifário com a União Europeia. Muito bem, só que por fora vai ter um preço de carbono que vai quebrar suas pernas e talvez você não tenha tanta vantagem assim. Né? E, além disso, não é só uma questão de preço, não. Eles vão colocar teto nas importações de carbono também. Então, se isso passa, se isso é aprovado dessa forma, na verdade, aqui a gente até escapa dessa questão da competitividade econômica. Tem barreiras não tarifárias também que vão entrar no jogo, e assim a Europa se protege. E assim a gente continua exportador de commodity, e assim a roda continua girando sem que nada mude. Né? A oportunidade de mudar ela é enorme. Tudo isso aqui, se a gente apertar, a gente tem ponto de transformação. Agora, se a gente não fizer nada, tudo isso aqui pode acontecer e a gente pode, né, na verdade, é o colapso mundial, então a gente não vai poder fazer nada, mas, assim, se pudesse, ficaria no mesmo lugar que está no mundo. Tá? Então, a questão, né, do combustível de aviação, que também está mais ambiciosa, agora a meta é para 5% já em 2030, tem as licenças, né, a própria tributação, enfim, até hoje isso aí, e aí a gente vai vendo. Aqui, esse aqui foi de uma apresentação, quem gosta, né, de regulação e ainda tem, né, acompanha essas coisas de setor elétrico assim, mais em detalhe, e dessas coisas, né, isso aqui também, gente, vai abrindo espaço para a gente pensar muito nessas coisas, que o Dudu também gosta muito, né, das implicações políticas, né, do que vai acontecendo aqui em termos de economia política. E aqui a gente vê bem como é muito, muito além de energia mesmo, né, e como isso aqui bate em todo mundo. Né? Então, por aqui, por exemplo, né, aqui é uma perna só, né, o uso da energia e das emissões poluentes. Né? Então, a outra questão da liberação dos poluentes químicos. Né? Então, como é que a gente vai se adaptar? Isso aqui, a questão das renováveis, isso é um ponto. A reforma do mercado elétrico e de gás, que, na verdade, é para botar teto em preço de gás, é outro pontinho. Tá? E tudo isso aqui, na verdade, é transformação. Então, no máximo, quando o pessoal fala, às vezes, né, fala de alguma coisa de energia, falando, olha, cuidado que vai começar a precificar carbono. Né? Mas, na verdade, é muito, muito maior que isso mesmo. A gente está induzindo, né, a alteração de algumas, né, tecnologias e a utilização, né, de alguns recursos. Tá? Você volta para mim, Guilherme, desculpa. E aí é engraçado, né, a gente vê, né, então, o Sustainable Finance, né, o Green New Deal, como é que isso se dá, né, os modelos de negócios sustentáveis. Né, e aí, na verdade, quando você vai ver isso aqui tem nada de mercado livre aqui dentro em nenhum desses lugares. Né, isso é cota, isso é meta, isso é incentivo, isso é obrigatoriedade, são coisas assim que estão acontecendo aqui também.
tá? E aqui, né, o do governo. Então, nesse programa, tanto em termos de ambição de orçamento, como em termos de dificuldade, né, mas onde está a real possibilidade mesmo de transformação, e isso é um problemão em todos os países do mundo, né? A Suíça está conseguindo, eu estive lá e discuti isso em algumas cidades, mas é outra coisa, né? É outra realidade, é outro orçamento, se a população é pequena, o construído é diferente, né? As atividades são diferentes, as necessidades energéticas são diferentes. Mas, ainda assim, né, é lá também que eles estão apertando muito mesmo. Lá é muito nessa coisa dos edifícios. Né? Na Europa, toda essa questão do edifício está pegando muito mesmo. Né? Para a gente, os dois principais seriam indústria e transporte. Né? Somando indústria e transporte, o Brasil é 65%. Lá na Suíça, por exemplo, calor é mais de 50%. Então, é diferente. Né? Mas, então, quer dizer, um avanço bastante profundo, e aí com políticas específicas para cada um desses aqui. Então, para a renovação do construído, né, das famílias vulneráveis. Aqui no Brasil, por exemplo, só um parênteses, a gente está falando, né, de geração distribuída para baixa renda. Né? Então, cada um, para uma indústria, por exemplo, os motores do Brasil consomem muito e consomem muito mal. A média dos motores da gente é de 18 anos. Então, nos Estados Unidos, a média é 4. E, quer dizer, esse dado tem 2 anos. Então, já deve estar bem menor lá, porque eles estão recebendo um monte, né? Ainda mais com esse ato novo. Então, eles devem estar modernizando tudo isso, e a gente continua parado, queimando, né? Consumindo mal. Então, para a indústria, passou também por uma transformação, e lá na Europa passa também, né, de isolamento, de novos motores e de vários outros programas. E o transporte é super amplo, aí cada um com seu de infraestrutura pública, mas a eletrificação dominando muito, né, a despeito, né, da gente já saber que isso é inviável como solução de mobilidade, e que mesmo a Agência Internacional de Energia deixa uma parte bem grande para biocombustíveis. Aí, na hora do vamos ver, todo mundo só fala em carro elétrico, mas na hora do vamos ver não vai ser o carro elétrico, justamente. Tanto pela questão da infraestrutura, como pela questão do automóvel em si, pela eficiência do processo e pela disponibilidade da biomassa que você tem em outras regiões que deve ser aproveitada. Né? Então, os recursos energéticos devem ser usados com mais sabedoria. Mas isso aqui é o roadmap deles, e eles estão se ajustando. Então, esse é o outro destaque que eu dei, porque esse bate muito, muito, muito forte na gente, sobretudo às vésperas, né, da assinatura do acordo, né, e se ele vai se consolidar ou não, do acordo comercial, que é justamente o mecanismo, né, o Carbon Border Trade Agreement, Adjustment Mechanism, na verdade, para eles. Os Estados Unidos estão chamando diferente. Né? Então, na verdade, eles têm licenças para comercializar entre, né, detentores de licenças. Né? Então, quem não tem, né, é o ETS, né? Eu nem sabia em português, enfim. Então, eles vão falar, por que a gente está fazendo isso? Para evitar, né, a deslocalização, ou que seja produzido em lugares ainda menos eficientes. Tem gente que certamente está pensando assim. Pode ter certeza que tem outros que estão só pensando em medida protecionista, em segurar emprego e tentar, né, manter o seu território, né, mais equilibrado e mais isolado desses choques que são, na verdade, né, essa transformação toda que eu estou falando, eu estava falando muito, né, da infraestrutura, né, dos ativos, né, e atenção, e depois eu vou entrar, né, em stranded assets, né, custos afundados. Por que a gente ainda vai fazer muito gás se a gente não vai poder usar por tanto tempo? E, na verdade, quando você vai discutir com o pessoal de ciências sociais, ou que está estudando a questão mais da transformação do trabalho, assim, não é só o stranded assets, não. Né? É o trabalho, é aquele território que se organizava em torno daquelas atividades que vão desistir, ou vão parar, né, de ser tão ativas. Então, é tudo muito, muito profundo mesmo. Tá? Então, eles vão colocar, isso já está funcionando, tá? Então é isso, assim, tomar muito cuidado com esses acordos de comércio agora, nessa nova era de taxação de emissões poluentes ou de outras cotas quaisquer. Né? A gente viu isso por tantas causas. Né? Então, essa aqui já é um novo elemento. Então, aqui como bate em tudo aqui com a gente, né? Os produtos essencialmente visados, né, por essas taxas. Tá? Ferro e aço, cimento, adubo ou fertilizante, alumínio, hidrogênio e eletricidade. Mesma coisa a nossa política nacional do hidrogênio. A gente não combinou nada. A gente só falou que pode produzir.
A gente não combinou como vai exportar. A gente não combinou se eles vão conectar na nossa rede. A gente não combinou justamente a parte do arcabouço fiscal. Como é que vai ser tributado isso aqui, se é uma exportação de commodity? Tá? Então, tem muita coisa acontecendo aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Eu acho que não adianta muito usar o termo em português. Na verdade, foi procurando para falar hoje, que é a primeira vez que eu li. Tá? Então, mas está aí, para quem quiser. Tá, então, e aí, o que acontece? Quer dizer, em julho de 21, eles tinham lançado esse grande programa, né, para chegar na descarbonização até 2050. Tem o conflito que eclode, né, não sem a cooperação de vários agentes. E aí, o que acontece? Fala assim, não, então, agora a gente dobra a meta. Quem está falando de dobrar a meta é a própria Europa, não é isso? Que fala assim, não, agora, então, na verdade, é uma questão essencial, porque a Rússia vai nos deixar sem combustível, nós vamos todos morrer de frio, são nossos inimigos e querem a nossa morte. Não tinha nada disso acontecendo. Né? É uma questão cultural. Ao contrário, você tem uma indústria que floresce e se desenvolve graças ao gás barato da Rússia. A Europa inteira se beneficia dessa integração do território. Né? E aí vem agora a Rússia é nossa inimiga. Né? Então, a gente tem que se adaptar a essa nossa realidade. Tá? Então, é colocado isso como um risco. Né? Além, então, não é uma questão de competitividade, é um risco real, segurança de abastecimento entra no meio da rodada. E aí começa a dominar realmente o debate. Tá? Então, a gente vai falar, inclusive, menos. Né? A gente tem uma diferença, eu e o Bicalho, eu falo, não é, né, conflitante, né, transição com justamente com a descarbonização e, enfim, alguns rearranjos não necessariamente são impeditivos. Mas do jeito que a gente vai vendo aqui, não é, o Bicalho vai levando razão. Agora, a segurança de abastecimento vai sendo a prioridade. Então, então a gente tem esse parênteses, março de 2022, então vamos lá, vamos reforçar esse programa. Só que, na verdade, tem muito, né, de palavras, né, mas na prática, do que foi realmente adicionado ou reforçado do plano anterior, em termos monetários, né, foi 20 bilhões de euros a mais. Não é pouca coisa, não. Tá? Mas, enfim, o projeto já era tão gigantesco, que a gente vai ver os dados aqui do que já foi gasto desde 2021, que isso aqui a gente começa a relativizar um pouquinho. Tá? Então, o que eles falam? Tá vendo? É só um reforço. E desculpa que eu não traduzi tudo, gente. Hoje foi um dia meio... Enfim, então, um esforço para reforçar essa facilitação, né, que era a coisa da saída da Covid, da retomada das atividades e tudo isso. Então, agora a gente faz isso. Então, assim, já tinha esse orçamento aqui, então eles agora acrescentam mais 20 bilhões, e aí, então, ajudando nesse sistema de emissões e tudo isso. Tá? Mas, então, quer dizer, não muda fundamentalmente grandes coisas. Né? O que vai mudar, sobretudo, a gente vai ver, é de onde eu vou me abastecer. Né? Não é que a Europa vai radicalmente... A gente vai ver que ela vai reduzir seu consumo de gás, mas vai reduzir porque está reduzindo sua atividade industrial, e as pessoas também se sensibilizam. Tá? Mas, enfim... Depois eu volto para cá. Então, mas aí, nesse contexto, e altamente, justamente, influenciada pela própria Agência Internacional da Energia, né, antes da Europa estar publicando os planos dela, a agência sempre vai lá, fala, a gente veio ajudar, né, a gente tem aqui sugestões para vocês, contem conosco. Né? Tem muita gente, né, tem mais países signatários do que a própria ONU, se eu não me engano, a Agência Internacional de Energia. Tá? Então, não assine nenhum contrato com a Rússia. Né? Senão, né, você não vai conseguir se diversificar. Né? Substitua, né, seu abastecimento por novas fontes. Né? Então, vá lá buscar em outros países. Né? Vá lá falar com os países africanos. Né? Pega lá da Índia, que vai importar da Rússia e vai te exportar de volta. Né? Vai fazendo essas coisas. Aumentando, né, as metas de estocagem de gás para aumentar a segurança de abastecimento no território, mas nada disso também é de um dia para o outro. Né? Isso ainda, se for possível e tiver disponibilidade, nem sempre é o caso também. Tá? Então, a aceleração das renováveis, como a gente já viu, mas que isso não resolve tudo. E aqui, ó, finalmente aparecendo, né, bioenergia e nuclear. Mas, se a gente está falando numa questão desse horizonte temporal de 2030, 2050, já não... Tudo isso aqui tem escala de tempo muito diferente. Né? Então, daqui, bioenergia pode ser de um ano para o outro, nuclear vai ser em 20. Né? Então, vai tudo muito diferente aqui. Pode passar, por favor, Guilherme. E aí, continuando. Né? Então, taxar as empresas nos lucros extraordinários. Tá?
Então, justamente, a isso você vai, então, tirar, né, o excedente da tarifa de energia e você ter justamente o agravamento da situação fiscal. Essa foi a grande lorota e que todo mundo comprou, né? Então, heat pumps, pompa à chaleur, esqueci. Você sabe, André? Bomba de calor, né, que é para reduzir e melhorar a eficiência energética, justamente, a eficiência energética também, tá? E todo mundo, né, com o termostato reduzido, né? E quando é central nos prédios, isso sendo feito à revelia mesmo, aí municipalmente isso é acordado e vai lá e abaixa a temperatura e acabou, tá? Às vezes até no próprio condomínio, depende, tá? E então é isso, tá? Se desenvolver, diversificar, né? E justamente buscar fontes de flexibilidade, né? É isso que vai nos ajudar a poder, né? Isso que ajudaria a Europa justamente a reduzir então a sua dependência da Rússia. Só que, né, os impactos dessas medidas, né, dessa busca de soberania e de todo esse bem-querer da agência internacional, né, pela Europa, o que a gente assiste, na verdade, é uma explosão dos preços, né, e dos preços de atacado. Tá? Então, a gente vai, né, a gente entra no conflito e a gente começa, esses preços, né, só vão começar a baixar depois que, na verdade, a gente vê que o inverno não foi tão frio, que esse inverno não foi tão severo. A gente teve algumas temperaturas extremas, mas, na média, ele realmente foi menos severo que os demais. Tá? E aqui para alguns países, tá bom? E aqui, né, eu até peguei um outro, na verdade, né, que mostra justamente como é que foi que estava batendo, né, a inflação, justamente. Olha a inflação dos insumos energéticos, né, batendo em 100%. Né, se eu tenho uma indústria de cerâmica, que 70% dos custos de produção é gás, como é que a gente faz? Né? Então, lá na Europa não vai ter mais. Né? Combustíveis líquidos, 88% de aumento. Né? Isso em março de 22. Tá? Aí, aqueles gráficos, né, que a gente pode ir observando. Tá? Então, na verdade, a gente foi uma explosão tarifária e a gente teve uma altíssima inflação, né, da energia. Tá? Então, o que eles destacam aqui? Né? Que, além disso, na verdade, a gente não teve nada nem em termos da redução da dependência estrangeira, nem em termos da pretendida, então, avanço na direção da descarbonização, da transição. Então, eles estavam falando, né, que tudo começou por uma necessidade de aumento de segurança de abastecimento, né, e aí questões geopolíticas e garantia de abastecimento. E a outra ponta, a questão de preço, que sempre existiu nesse arcabouço, né, da transição energética, da mudança dos preços relativos, de todas as necessidades de transformação de infraestrutura que foi acontecendo. E aí, pagou, pelo menos reduzimos, pelo menos a crise climática a gente está endereçando, né, está começando a resolver? Não. Né? Então, é por isso que tem que tomar muito, muito cuidado mesmo, porque, na verdade, a gente pode estar fazendo tudo errado. Né? Então, o que aconteceu? Na verdade, o uso dos combustíveis fósseis ele aumenta. Tá? Então, o nível de emissões da Europa todo vai aumentar. E o que vai... E aí tem uma publicação, enfim, tem milhares, né? Mas uma que eu trago logo depois, mas só comentando, o que explode isso aqui justamente é busque novos fornecedores. Porque o seu busque novos fornecedores foi buscar o gás lá dos Estados Unidos, passando por 2 etapas de transformação que ele não passava antes. Tá? Então, isso provocou também um crescimento, né, muito rápido, radical, né, na verdade, das emissões, né, da intensidade das emissões poluentes na geração de energia da Europa. Por quê? Porque esse gás vem de outro lugar, porque esse gás foi produzido de outra forma. Esse gás é shale gas lá dos Estados Unidos, é fracking. Né, é um próprio processo que consome muito mais, né, que vai ter que ser transportado até a Europa, vai ter que ser, para isso, né, liquefeito, e depois, para ser utilizado, vai ser regaseificado. Então, são vários processos, é uma ineficiência de processo, é um gasto de energia, né, além da emissão e tudo isso. Não faz sentido. Né? Então,
políticas, né? Então, adereçando essa mudança climática, a eficiência e o aprovisionamento, né, de energia renovável, né, e o uso também. Né? Então, é exatamente isso. Assim. Então, se eu estou olhando para a eficiência energética, eu olho tanto na energia que eu estou oferecendo, como no modo que a pessoa vai consumir. Então, por isso, e seria muito salutar para a indústria brasileira, fazer um programa de eficiência energética dedicado para a indústria energética brasileira. Porque ela está precisando, né, mudar seus motores, fazer essa transformação, e aí, ao mesmo tempo, você reduz, né, você tem que ajudar ela a fazer isso. Então, é tudo máquina e equipamento, isso aqui a gente vê, é um programa que tem muitos resultados. Me fugiu a palavra. Então, na verdade, a gente não está conseguindo mesmo. Tá? E, na verdade, termina usando mais carvão ainda na matriz de eletricidade. Aqui ficou péssima essa cor, né? Mas é o resultado que a própria Europa coloca. Desculpa, eu esqueci o link. Né? Então, o que aconteceu? Eles estavam até conseguindo. A Europa, ao contrário da gente que expande mais com renováveis, alguma substituição eles conseguem. Tá? O problema é realmente um backup muito poluente, mas alguma transformação eles estavam conseguindo, sim. Agora, aqui, está vendo? Acabou. Né? Assim, a gente tem uma radical mesmo inversão desse processo. Tá? Pode passar, por favor. E aí, aqui, justamente, né, o elemento central, né? O aumento do carvão e o aumento muito forte, justamente, das importações de GNL. Tá? Então, com isso, né, aumentando as emissões relativas de carbono. Tá? Esse Rystad Energy ele tem várias estatísticas legais. Então, essa demanda, né, pelo gás liquefeito, né, para níveis recordes, né, porque, na verdade, os países, você pode colocar como meta, aumente o seu estoque de gás, mas isso é caro e isso leva um tempo. Né? Então, combinar como é que a gente vai financiar tudo isso. Tá? Então, o que sobrou foi isso. A Europa ficou meio, né, encurralada e dependente, né, de poucos possíveis, né, fornecedores. Tá? Então, olha só. Né, se a gente está realmente dizendo que toda a política energética Europa se estrutura sob uma política climática, talvez não seja verdade, né, quando a gente olha aqui os dados. Porque não é isso que prevalece, não é isso que predomina. Né, a gente tem, na verdade, um aumento de 69% de emissões só relacionado, né, a esse recurso que faz parte importante da matriz. Né, vou colocar em termos relativos depois. Tá? Então, né, a Europa, na verdade, com seu balanço, né, de emissões poluentes, na verdade, com um resultado muito ruim. Aí aqui, né, justamente, né, então tem vários cenários, né, um embargo leve com a Rússia, um embargo muito severo com a Rússia, né. Então, no full embargo, né, você não importa mais da Rússia, né, o que vai acontecendo? Na verdade, você vai forçando o aumento enorme, né, da geração de carvão, de termoelétrica a carvão. Então, não está acelerando transição nenhuma, está explodindo o nível de emissão. Tá? A gente não está, então, por quê? Porque algum daqueles fatores que a gente sempre enuncia como os necessários para se ter sucesso na transição, então, a infraestrutura, os elementos de flexibilidade, o preço, descarbonizar, não está acontecendo. Tá? Pode passar, por favor. Tá? E aí, justamente, a gente começa a entrar também, e aí? Né? Quanto custa, como é que eles estão fazendo, né? E tanto sucesso que eles tiveram, eu devia ter botado isso aqui antes, na verdade. Né? Porque, na verdade, é isso. Na verdade, para esses resultados absolutamente medíocres e, na verdade, até conflituosos, né? Que não é isso que estava se querendo obter, não melhorei nem minha segurança de abastecimento, piorei minha competitividade e não reduzi emissões, eu ainda gastei um dinheirão para fazer isso. Tá? Então, desde, né, de setembro de 21, então, o pacote de apoio somado dos países, né, além dos pacotes da Europa em si, dá 758 bilhões de euros, tá, entre os países membros. Tá? Para o quê? Para proteger os consumidores das altas das tarifas. Mudei, sobretudo, a infraestrutura, tá, alguma coisinha. Mas foi essencialmente para ajudar vulnerável e indústria a pagar tarifa. Esse dinheiro não melhorou o nível de renda de ninguém. Esse dinheiro não parou na mão de ninguém. Esse dinheiro passou pelos mais pobres, passou pela indústria e foi para as empresas de energia.
que estavam vendendo a energia mais cara. Tá? Então, depois soube que tem um conflito muito grande, que a gente fala, então, vamos taxar os lucros extraordinários, porque alguém tem que ajudar a gente a financiar, a pagar essa conta. Né? E aí, né, então, 646 bilhões na Europa, tá? 265 só para a Alemanha. Só para a Alemanha. Bilhões de euros, gente. Faz aí em reais, para ficar assim apavorado. Né? Então, 103 bilhões na Inglaterra e 1 bilhão na Noruega. E a Noruega, que é tipo a gente, né? Domina, assim, abundância de recursos renováveis, de água, de geotermia, né? De várias coisas. Tá? Então, quer dizer, quando você está conectado via mercado, essa parte que estiver exposta, ela está exposta a essa flutuação. Ainda que o seu portfólio seja super barato, como é o da Noruega, vai bater em você também. Né? Então, o teu nível de integração vai também dar o seu nível de vulnerabilidade. E aqui, então, né, tem um quadrinho da Bruegel, mas no outro slide eu botei a referência, eu esqueci de botar nesse aqui. Tá? E ele vai botando os gastos, né, em bilhões por país. Tá? E isso aqui é em percentual do PIB. Né? Quer dizer, o gasto com despesas energéticas da Alemanha para energia é 7% quase do PIB. É uma PIB alemão, né? Não, né? Além de tudo. Pode passar. E aqui, para vocês verem, justamente o que eu já tinha antecipado um pouco, mas o que a gente vai ver, sobretudo, é uma composição, né, dos fornecedores dessa energia. Não a questão se eu estou importando menos, eu estou aqui mais soberano, deixei de consumir, né, estou ótimo. Olha o que aconteceu. Na verdade, em 2021, você tinha, né, a Rússia 39,3%, aqui está em vermelho. Aqui, a Noruega, com 24,2%, a Algéria, que cresceu muitíssimo, né, 8,2%, a Índia nem aparece. Né? E aí você tinha os Estados Unidos com 7%, e a Inglaterra com 6%. Tá? Então, começa a guerra, né? Corre para buscar novos amigos. Né? Então, aqui, a Rússia, aí eles têm uma redução muito radical, é muito rápido, né, de 39% para 30%, né, muito rapidamente. A Noruega cresce bem pouquinho, aí os Estados Unidos já dispara. Olha isso aqui, como eles já estavam prontos, né? De 7 para 16, do outro lado do mundo. Né? Então, isso continua evoluindo nesse sentido. Né? Então, os Estados Unidos saiu de 7, vai para 15,9, vai para 17,6. E aqui cai um pouco, mas isso aqui é porque, na verdade, aquela questão do inverno, aquelas coisas, as pessoas já começaram a ficar com menos medo, a gente viu até o preço cair um pouquinho. Tá? Mas é isso aqui que está acontecendo. Né? Então, você vê o Catar, né, que entra muito fortemente, mas que já entrava, né, eu não sei via qual país aqui exatamente, talvez via Algéria, tá? Porque esses contatos da Algéria também aumentaram bastante. Mas, então, quer dizer, eu reduzi, não. E aqui, no caso da Alemanha, né, que é um que a gente sempre fala muito, porque é muito chocante, né, pelo tamanho, pelo volume, né, dos recursos e tudo isso. Então, justamente para ela, né, o que aconteceu? Ela tira a Rússia, realmente ela tira a Rússia. Junto vai a indústria, né, vai a tarifa, vai tudo, mas ela tira a Rússia. Tá? Então, ela aumenta muitas importações da Holanda. A Holanda mesmo, né, ela também ela não vai produzir todo esse gás que ela está exportando. Tá? Então, a Noruega ela aumenta, mas a gente teve um problema aqui, que a Noruega reduziu, né, porque teve um período mais seco. E a Noruega ela é muito hídrica também, ela tem muito reservatório. Então, na hora do que estava, não, o mercado europeu unido, vamos nos ajudar, quando bateu a seca, a Noruega falou, olha, desculpa, mas eu não vou poder mandar tudo que eu estava planejando. O que a gente faz? Né? Então, assim vai crescendo o carvão e tudo isso. Mas vocês estão vendo que, na verdade, em termos de produção doméstica, não dá nada. Então, não mudou foi nada. Né? Quer dizer, mudou muita coisa, na verdade. E aí, então, justamente, aqui era aquele mesmo gráficozinho, mas só para mostrar, né, que, na verdade, né, a trajetória, na verdade, você deu né, você quebrou a trajetória, você está indo para cima e eles continuam falando, não, vai dar tudo certo. Né? É só você botar o plano de, não me lembro agora quantos trilhões, né, em execução, né, que vai dar tudo certo, a gente vai chegar em 3,5 de aquecimento em 2050. Gente, 3,5 a gente não sabe viver, para resumir e colocar numa frase bem simples. Tá?
Então, a gente tem que pensar diferente e buscar outras soluções, porque essas que estão dadas, né, além de justamente, né, nem entregarem aquilo que promete, na verdade, o que eles estão prometendo não é muito bom também, não. Tá? Então, é diferente do mundo? Aí é que não é. Né? Então, isso é uma crise generalizada, pontualmente, né, vai ter justamente estados isolados, né, que têm melhores dotações e que se organizam melhor, é o caso dos Estados Unidos. Né, a gente está aqui procurando nosso caminho, mas poderia fazer diferente, porque a gente tem as dotações necessárias para fazer. Tá? Mas, então, né, para todo mundo, caiu na Covid, né, e tem essa retomada muito rápida, sem ter tido transformação nenhuma, o que é também, de certa forma, né, normal, e essa coisa toda truncada. Né, quer dizer, cai o nível de atividade com a Covid, eu estava precisando fazer toda a transformação de infraestrutura, adaptação, requalificação, então tudo isso é paralisado, ainda caiu o nível de atividade, jogou meu nível de receita no chão, então aí ficou complicado. Né? Então, a gente está vendo? Então, é essas coisas aí que a gente vai ter que retomar e vai ter que dar um jeito. Né? Porque... Vou deixar para a conclusão, pode. Tá? E aí, né, olhando assim, então tem isso aqui, eu voltei para a Agência Internacional de Energia, quem quiser ir lá olhar. Tá? Então, e aí? Né, quer dizer, apesar dessa coisa bem negativa, como é que foi isso por região e por setor? Né? Também foi como é que está isso? Né? Então, onde é que se dá esse aumento? Tá? Então, isso aqui é a América do Norte, tá? O amarelinho, Ásia-Pacífico, tá? Tirando China, né? O azul claro, né? Os bunkers internacionais. Aqui é o resto do mundo. O único lugar assim, né, que você consegue ainda reduzir é porque eles, na verdade, eles estavam esperando um aumento ainda maior, né, de 21 para 22, mas pela redução do nível de atividade não ocorreu. Tá? Então, na verdade, né, não está valendo o balanço ainda. Tá? A gente ainda não tem um balanço positivo. E aqui é por setor. Né? Então, onde a gente realmente... E é mais fácil. Na verdade, não é só onde, é porque é mais fácil. É você, apesar de ser super difícil, é uma das coisas que é mais fácil, é você descarbonizar justamente a geração de eletricidade. Tá? A indústria... Né? Então, quem está conseguindo descarbonizar um pedacinho pequeno, na verdade, da indústria, mas está. E isso aí é dinheiro. Tá? Basicamente, isso é dinheiro, não é tão também. O amarelo, então, são os prédios, né? Que isso aqui tem muita coisa, não é pouca coisa, é enorme o volume que a gente pode ganhar em termos de economia do recurso. E aqui, então, né, o balanço também, balanço bastante pequeno, né? Assim, vamos dizer. Tá? E aí, acho que eu estou chegando bem no final para a gente abrir para as conversas. Mas, então, na verdade, né, o que a gente teve, para vocês verem realmente como essa coisa do balanço. Né? Então, né, por driver, né, que mudou, né, no nível de emissões poluentes? Então, o que cresceu nesse ano? Tá? O que reduziu, né, pela redução da atividade industrial em si, né, e o que cresceu justamente, né, quer dizer, as emissões que foram evitadas, né, justamente pelo uso das tecnologias renováveis. Tá? Então, passando rapidinho pelos comentários finais, então, a Europa continua, né, sem endereçar, dá para ver, acho que bastante claramente. Então, apesar de querer ser, né, a grande reguladora do mundo, com todas as normas e as incitações e tudo isso, ela continua sem endereçar propriamente seus problemas relacionados à crise energética, né, quais sejam a segurança de abastecimento, né, e o impacto dos altos preços dos insumos energéticos, né, sobre a competitividade industrial e a qualidade de vida das famílias. Né, a pobreza energética explode na Europa já tem alguns anos, que a gente vem lendo toda essa literatura de pobreza energética que não existia. Né? A Andréia deve estar acompanhando também. Então, a perda contínua, né, de competitividade das indústrias, de qualidade de vida da população, né, essa disparada da pobreza energética, essas medidas protecionistas que vão se multiplicando. Então, vai ter a cota do desmatamento, vai ter a cota do carbono, vai ter o preço, não sei o quê. Então, essas coisas já estão acontecendo. Tá? E são justamente essas coisas também, né, causa e efeito dessa reorganização geopolítica mundial, muito em função justamente de toda essa transformação da base de recurso energético, da estrutura energética do mundo mesmo, né, como a gente produz e como a gente consome. Né? E aí, por último, eu só queria lembrar isso. Mas, né, o
pior de tudo nem é isso. O pior de tudo seria o quê? Na verdade, a gente não está resolvendo mesmo a crise ecológica, né? Então, não só a gente não endereçou nada, tem um problema de concentração de renda, tudo isso que se agrava com essa questão da crise energética, como a gente não está endereçando a questão da crise climática, que cada vez se torna realmente muito urgente. E aí o negócio vai ficando apertado, porque são objetivos muito ambiciosos, transformações muito profundas, e eu não sei se a gente não começa a embicar na direção certa, né, o grau de desalento social e como isso vai repercutir no nosso modo de viver mesmo. Tá? Então, eu agradeço muito pela atenção e fico aqui à disposição para a gente continuar nas perguntas. Obrigada.